Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando, e nesse vídeo aqui a gente vai continuar o nosso estudo sobre estatística. Vamos continuar falando sobre estatística. E nessa aula aqui nós vamos falar de frequência e de gráficos. E eu vou começar já dando um exemplo e a gente vai vendo os conceitos conforme a gente vai trabalhando esse exemplo aqui. Então o exemplo 18 aí do nosso quarto bimestre diz o seguinte: em uma turma de 40 alunos, foi feita uma pesquisa para saber qual meio de comunicação mais utilizado por eles. E aí tinha as opções internet, televisão, rádio e revista. Para desenvolver a pesquisa, pode-se entrevistar todos os alunos ou parte dos alunos. Nesse caso aqui, a pesquisa perguntou aí para todos os alunos. Mas o total de alunos aqui representa uma coisa que a gente chama de espaço amostral. Então, eu estou trabalhando com um conjunto de dados, algumas informações. Se eu trabalhar com todos os dados, com todas as informações, eu vou estar trabalhando com espaço amostral. Se eu pegar uma parte dessas informações, uma parte desses dados, aí eu vou estar trabalhando com um evento. Vou estar olhando para um evento. Então, espaço amostral, são todas as informações. E uma parte das informações a gente chama de evento. Ok? Mas aí a gente quer tirar desse exemplo aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. A gente vai precisar das duas. E aí, quando fizeram a pesquisa com os 40 alunos, obteve os seguintes dados. Foram 20 alunos que preferem internet, 10 alunos que preferem televisão, 8 alunos que preferem rádio e 2 alunos que preferem revista. E aí a gente tem que usar esses valores aqui para calcular frequência absoluta e frequência relativa. A frequência absoluta é exatamente a quantidade de vezes que se tem uma resposta. Então, olha só, frequência absoluta da internet. Eu vou colocar F azinho. É 20 alunos, porque 20 alunos preferem internet. 20 alunos responderam internet. Então, a quantidade de respostas internet é a frequência absoluta da opção internet. E eu tenho aqui 10 alunos que preferem televisão. Então, 10 é a frequência absoluta da preferência televisão. Da mesma maneira que 8 é a frequência absoluta de quem prefere rádio. E 2 é a frequência absoluta de quem prefere aí a revista. Então, a frequência absoluta é exatamente a quantidade de respostas que se tem ali de uma das opções. Então, internet, televisão, rádio, revista tem frequências absolutas 20, 10, 8 e 2. Agora, a frequência relativa, ela é dada em porcentagem. Frequência relativa é dada em porcentagem. Geralmente, quando a gente fala taxa ou relativo, é em porcentagem. E aí a gente precisa calcular essa frequência relativa, que a gente vai chamar de FRzinho. A frequência relativa vai ser igual, vou dar uma fórmula para a gente calcular isso. Então, vai ser igual a frequência absoluta dividido pelo total, que eu vou chamar de Tzinho. Quanto é o total? É a soma de todas as frequências absolutas. Mas também foi dado aqui para a gente. Uma turma de 40 alunos. Então, o total nas nossas contas aqui vai ser o número 40. Então, eu vou estar dividindo a frequência absoluta pelo total e multiplicando por 100. Que a gente quer em porcentagem. Que vai dar um número decimal. Quando multiplica um número decimal por 100, ele vira uma porcentagem, ok? Então, vamos lá calcular isso aqui. Não precisa ficar assustado com a fórmula. Eu vou mostrar como é que se faz os cálculos, tá bom? Então, vamos para a nossa tabelinha aqui. Com base nos dados obtidos, é construída uma tabela. Nessa tabela, a gente tem a frequência absoluta e a frequência relativa. Da internet, televisão, rádio, revista e o total de alunos. A partir da qual pode-se calcular a frequência relativa. Ok, nós vamos preencher primeiro aqui a coluna da frequência absoluta, com a qual a gente não precisa fazer uma conta, por enquanto. A gente só vai olhar os valores e resultados ali da pesquisa e preencher essa coluna. Então, observa, quanto é o total de alunos? Nesse caso aqui, o total é de 40, a gente olhou agora. Então, eu vou colocar aqui na linha total de alunos, abaixo da frequência absoluta, vou colocar o número 40. Agora, quantos preferem internet? Nesse caso aqui, são 20 alunos. Então, eu coloco aqui
20 alunos preferem internet. Televisão, são 10 alunos. Então, eu coloco aqui 10 na linha da televisão, coluna frequência absoluta. Quantos preferem rádio? 8. Então, aqui na coluna da frequência absoluta, em frente ao rádio, eu coloco 8. 8. Aí. E a revista são 2. Então, eu coloquei aqui o número 2. Frequências absolutas, ok. 100% está preenchido. Agora, a gente precisa calcular a frequência relativa. E a frequência relativa é dada em porcentagem. E aí você vai lembrar o seguinte, ó. O total de alunos é 40. E o total, a gente sempre relaciona com 100%. Lembra lá da nossa aula de porcentagens e regra de 3. O total é sempre igual a 100%. Então, nesse caso aqui, o total de alunos cuja frequência absoluta é 40, vai ter frequência relativa igual a 100%. Então, 100% dos alunos é igual a 40 alunos. E agora a gente precisa calcular a frequência relativa da internet, televisão, rádio e revista. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá utilizar essa equação aqui. Eu vou colocar assim, eu vou identificar da seguinte maneira. A frequência relativa da internet, FRI, vai ser igual à frequência absoluta da internet, que é 20, dividido pelo total, que é 40, vezes 100. Eu vou fazer o que primeiro? Vou dividir aqui, ó, os números, ou posso cortar os zeros. Vou dividir 20 por 40. Eu corto o zero do 20 com o zero do 40, fica 2 sobre 4. 2 sobre 4 é 0,5. Pode fazer na calculadora, não tem problema. 0,5 vezes 100 vai resultar em 50%. Eu tenho que colocar sempre o sinal de porcentagem no final desse cálculo aqui, porque o resultado é uma porcentagem. Então, 50% é a frequência relativa ali da internet. Então, eu preencho a tabela colocando 50%. Ok? Aí eu passo para o próximo. A frequência relativa da televisão. Vou colocar um T grande aqui para não misturar com um T pequeno de total. A televisão vai ser 10 sobre 40 vezes 100. O 100 sempre vai aparecer. Vai ser sempre 100. O que vai mudar a frequência absoluta e o total vai mudar de acordo com a situação que a gente está avaliando. Nesse caso aqui vai ser sempre 40, porque a gente está sempre calculando a mesma situação. Mas se mudar de situação, muda aquele total ali. Então vamos lá. Eu tenho que fazer 10 sobre 40. Eu posso cortar um zero do 10 com o zero do 4. Isso vai dar 0. Olha só. 1 dividido para 4 é 0,25. Vezes 100 vai resultar em 25%. Então, lá na televisão, a gente coloca 25%. 25%. E a gente continua. Vamos calcular a frequência relativa agora do rádio. Então, a frequência relativa do rádio vai ser igual a 8, porque a frequência absoluta é 8. Olha na fórmula. Frequência absoluta dividido pelo total. O total é 40, então eu coloco aqui 40. E multiplico o resultado por 100. 8 dividido por 40 vai resultar em 0,2. 0,2 vezes 100 resulta em 20%. Então, a frequência relativa de rádio aqui é 20. Vamos lá. 20%. Perfeito. Agora só falta a frequência relativa aí da revista. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui frequência relativa. Observa que a gente usou R minúsculo para falar de relativo e R maiúsculo para falar de rádio. Eu tenho que usar outra letra para falar de revista. Mas eu posso colocar assim, ó, RE, de revista. Faz todo sentido. A frequência relativa da revista vai ser 2 dividido por 40 vezes 100. 2 dividido por 40 vai dar 0,05. 0,05 vezes 100 resulta em 5%. Então, a frequência relativa aí da revista vai ser de
5%. Então, olha só. A gente tem aí uma pesquisa que foi feita, teve alguns resultados, e a gente colocou aí as frequências absolutas e as frequências relativas aí de cada um das situações. A frequência absoluta e a frequência relativa aqui. E aí a gente pode pegar essas informações aqui de frequência absoluta e frequência relativa, com exceção aqui do total, mas às vezes a gente pode até usar também. Mas vamos lá, pegar a frequência absoluta e frequência relativa e construir alguns gráficos. E aí, existem vários tipos de gráficos, a gente vai ver dois tipos aqui com essas informações que a gente construiu desse exemplo. Então, observa o seguinte, ó. A gente pode ter gráficos daquela situação. E os gráficos, está escrito aqui, são representados normalmente por desenhos ou formas geométricas, com o objetivo de facilitar a observação e compreensão da relação entre os dados fornecidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu olho para o gráfico, eu sei quem é mais e quem é menos. Às vezes, quando a gente tem muitos números, fica ruim de visualizar. A gente lê de um por um, a gente consegue ver o maior, o menor e quem está no meio ali, mas você tem que ler de um por um. Quando o número de informações é muito grande, isso fica difícil de ser feito. Agora, com o gráfico, você bate o olho e você olha. O que está mais em cima lá é o que é mais, o que está embaixo é o que é menos. Então, o gráfico facilita o nosso entendimento das informações como um todo. Tudo. E aí existem vários modelos de gráfico, vários tipos. Cada um dos tipos é indicado para uma situação diferente. Claro que isso não impede a gente de usar o mesmo gráfico para várias situações diferentes, ou usar gráficos diferentes para uma mesma situação. Não tem uma regra específica, mas alguns são melhores para algumas coisas e outros são melhores para outros tipos de pesquisa. E aí a gente vai ver o gráfico de colunas, olha só. O gráfico de colunas. Aí a gente coloca um eixo vertical, um eixo horizontal, várias coluninhas aí. No eixo vertical a gente coloca aí alguma informação, geralmente porcentagem ou quantidade de frequência absoluta, ou seja, frequência absoluta ou frequência relativa na coluna vertical, e mais algumas informações. Mas nem sempre precisa ter tanta informação assim. Muitas das vezes os gráficos só têm informação, os gráficos de coluna só têm informação na linha vertical e na horizontal. E aí, esse gráfico aqui, por exemplo, aqui no 19, exemplo 19, ele está mostrando um gráfico de colunas da situação que a gente analisou ali, a pesquisa feita com os 40 alunos. Olha só, nesse gráfico de colunas, a gente tem a primeira coluna aqui representando a internet. A internet aqui, ó, está na altura dos 50%, que é a frequência relativa. Ao mesmo tempo que tem aqui um balãozinho quadrado mostrando a frequência absoluta. Não precisaria necessariamente desse balãozinho aqui, ó, com a frequência absoluta. Observa que aqui está dado. Metade dos alunos, 50%, preferem internet. Aqui no balãozinho está o 20%. E você sabe, então metade é 20%, então o todo é 40%. Você pega a metade mais metade e dá o todo. E aí depois a gente tem a coluna da televisão, ó, que é a metade da coluna, tem a altura da metade da coluna da internet. 10 é a metade de 20. Então é natural que a coluna tenha exatamente a metade da outra. Está colocado aqui na altura de 25%, que é a frequência relativa da televisão. E tem um balãozinho aqui com o valor 10, que é a frequência absoluta. A mesma coisa acontece com o rádio e com a revista. Você bate o olho aqui e você já entende o quanto é o maior e quanto é o menor. E ainda consegue comparar, olha só. A internet está muito mais para frente do que os outros 3 tipos de meio de comunicação. É uma coluna muito maior do que as outras. Então está aqui, esse é o gráfico de colunas. Okay? A gente lê ele dessa maneira. E depois a gente pode ter aí o gráfico de setores. O gráfico de setores geralmente também é chamado de gráfico de pizza. Gráfico de pizza. Porque, no fim das contas, parece uma pizza. Em razão da sua forma. Ele é representado por um círculo dividido proporcionalmente, olha só essa palavra, proporcionalmente entre os dados do evento a ser representado. Esse tipo de gráfico auxilia principalmente na comparação de dados percentuais. Então, olha só, o gráfico de setores
normalmente é usado para representar as porcentagens. E aí você vai observar o seguinte, ó. Aqui a gente tem as mesmas informações, só que agora só mostra a frequência relativa, que é dada em porcentagem. E você percebe que metade do nosso círculo aqui está coberto pela internet. E é 50% dos alunos que preferem a internet. Então você percebe que a parte do círculo, 50% do círculo ali é internet, porque representa 50%. Depois você tem aqui, televisão, que é 25%. 25% do círculo, que é metade da metade, ou 1/4 do círculo. A mesma coisa acontece aqui com o rádio, que é 20%, que é 1/5 do círculo. E depois vem aqui o rádio, representando a menor parte, que é 5%. Então esse aqui é o gráfico de setores. Importante a gente entender a leitura dele por enquanto. Pode ser que a gente aprofunde um pouco mais e faça os cálculos para poder construir esse gráfico colocando as proporções certinhas de cada porcentagem. Mas para a aula de hoje é isso. A gente falou de frequência absoluta, frequência relativa, e gráficos de colunas e gráficos de setores. É isso aí, pessoal. A gente se vê então na próxima. E agora a gente vai para os exercícios.